Olá a todas e a todos, eu sou o Luan Antunes, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Londrina, e é uma alegria receber todos vocês em mais um episódio do nosso podcast. Esse projeto nasce com a proposta de aproximar a advocacia e a sociedade da OAB de Londrina. Hoje vamos conversar com os membros da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Londrina. Vamos falar qual a importância da sua comissão, por que ela existe, quais os desafios enfrenta e quais as ações estão sendo desenvolvidas para o enfrentamento e proteção dos direitos da comunidade LGBT do município de Londrina. Para isso, eu estou acompanhado da vice-presidente da comissão e conselheira da OAB, doutora Nicole Caldeira, de um dos membros da comissão, doutor Pedro Proniewicz, e também de outra membro da comissão, doutora Regina Gonçalves. Bom, sem muitas delongas, a primeira pergunta vai para a nossa vice-presidente, doutora Nicole. Por que, doutora Nicole, fundar uma comissão de diversidade sexual e de gênero na OAB de Londrina? Existe demanda para isso? Olá, Luan. Olá, Pedro. Olá, Regina. Bom dia a todos. Bom dia. Sim, há muita demanda e essa é uma ótima pergunta. Porque a OAB, ela não possuía aqui em Londrina ainda um espaço oficial para ouvir essas demandas da comunidade LGBT. E como a OAB, ela é uma instituição que defende a Constituição, né, e dá voz a esses direitos e essas prerrogativas, não somente dos advogados, mas de toda a sociedade, quando a gente fala em cidadania, a gente também tem que lembrar da comunidade LGBT. Então, a partir de muita conversa, de ouvir as pautas, né, da comunidade, dos advogados que trabalham com os direitos da comunidade LGBT, a gente instituiu um projeto, levou até a diretoria e pautamos a nossa comissão, que foi um sucesso, em certos fundamentos, como a proteção dos direitos da comunidade LGBT, a informação, porque é necessário capacitar os nossos profissionais para estarem à frente de processos que envolvem, né, os direitos da comunidade LGBT, e principalmente, Luan, fortalecer toda a rede, porque Londrina, apesar de não ter a comissão, Curitiba seccional já havia, e outras subseções também já possuíam a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. Então, a partir do momento que a gente consegue instituir aqui em Londrina, que é uma subseção muito grande, a gente consegue fortalecer a rede e combater não só a discriminação e o preconceito. A gente consegue estabelecer uma frente de apoio a toda a comunidade. Importante salientar que foi um compromisso muito interessante, né, que a nossa atual diretoria assumiu, né, com a comunidade LGBT da própria OAB, né? Exatamente. Desde das primeiras conversas e primeiras tratativas, né? Então, aí um agradecimento especial para todos Exatamente. os membros da nossa diretoria que aprovaram esse projeto de uma forma muito afetiva. Nos deram voz. Isso foi muito importante, muito gratificante. Maravilha. Bom, doutora Regina, conta um pouco pra gente. Há um vazio social e institucional que a comissão vem preencher, num sentido não só de dentro da OAB, mas para fora da OAB também? Na verdade, Luan, é muito importante essa pergunta, porque a comissão ela acaba preenchendo três grandes vazios que existiam, né? O primeiro, que é o vazio institucional, depois o vazio social e o vazio jurídico, prático mesmo. Então, assim, esse vazio institucional era a própria comissão, né? Era a própria instituição que não tinha ali uma comissão que pudesse até mesmo fortalecer e trazer na prática do dia a dia da advocacia, né? Situações de estudo, né, onde o próprio advogado possa ter um apoio para saber lidar com o público, a comunidade LGBTQIA+. Né? O vazio social, por exemplo, né, não existia essa questão do diálogo. Né? Então, a gente vem preencher isso, né, que é transformar essa invisibilidade em visibilidade. Porque a gente acredita que só o diálogo pode transformar
esse preconceito que existe, né, em diálogo, é diálogo, é ele que vai transformar e trazer para uma cidade, para uma situação melhor, né? A gente vai tirar essa armadura que eu acho que as pessoas Sim. têm em relação ao que elas desconhecem, porque é o desconhecido. Eu acho que tudo é medo do desconhecido, e aí ela vai buscando alternativas no achismo dos outros, né? E a comissão, ela vem para abrir a mente, não digo abrir a mente das pessoas, mas esclarecer, porque eu acho que o que dá medo e o que gera o preconceito é o desconhecido. As pessoas desconhecem, então elas têm preconceito, né? E o vazio jurídico na prática, né? Que não adianta a gente ter a lei, a gente ter os provimentos que nós temos, né? Nós temos 2 grandes provimentos do CNJ, que é o provimento 152 e 153, né, que ele trata a respeito, por exemplo, de como facilitou a questão do gênero e do nome das pessoas, né? A retificação do nome. E as pessoas não têm conhecimento disso. E hoje é simples, você vai lá no cartório e faz, né? Antigamente era uma burocracia, era tudo judicial, você tinha que ter laudo de psicólogo, laudo médico, e hoje não precisa mais nada disso. Entendi. Então, uma das funções da nossa comissão é justamente garantir que isso seja garantido, entendeu? Que o que já existe seja cumprido, que a lei e que já está ali, ela saia do papel e ela passa seja efetiva, a né? ser efetiva, a ser real. Hoje, então, se de repente eu resolva mudar o meu nome ou me tornar uma pessoa trans ou fazer qualquer tipo de transição, eu não preciso entrar com um processo judicial para fazer a retificação do meu nome. Não. Se amanhã eu resolver que eu não sou mais Luan, que eu quero ser Luana, e então eu não preciso mais de processo para isso? Não, Luan, você não precisa. Basta você ir até o cartório e fazer esse requerimento. E você não precisa de laudo nenhum. Maravilha. Para todas as idades? Você precisa ser maior de idade, você precisa ter acima de 18 anos. No caso do menor, ainda você precisa da assistência. Então... Perfeito. Olá. Doutor Pedro, bom dia. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tudo certo. Conta pra mim um pouco de como vocês estão enxergando o cenário dos direitos da comunidade LGBT aqui no nosso município. Há demandas específicas na nossa cidade que vocês atuam ou chegaram a atuar? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Quando a gente fala de comunidade LGBT, a primeira coisa que eu acho que é muito importante deixar claro é que ela existe em todos os locais. A diversidade, ela faz parte do cenário democrático. Então, imagina se você tivesse o mundo inteiro preto e branco, né? Seria horrível. A gente tem um mundo colorido, um mundo diverso, um mundo com muitas cores. Quando a gente traz a diversidade, aqui em Londrina também existe. Se você tem isso numa cidade de 1.000 pessoas, você tem numa grande metrópole, você tem em Londrina, você tem em todos os locais. Então, a necessidade, que é o que a Nicole falou muito sobre a criação de uma comissão, de uma rede de apoio e tudo mais, que era uma coisa que nós não tínhamos, exatamente porque a Londrina tem necessidades específicas. E é muito importante percebê-lo que logo no ano zero, eu lembro quando o Luan me convidou, ele chegou para mim no final do ano passado, falou, olha, Pedro, vai ser feita a comissão. Então eu falei, perfeito, vamos lá. E no primeiro encontro a gente já começou a trabalhar de forma prática. Não é uma coisa que é especificamente teórica, né? A gente coloca a mão na massa mesmo. Então, no primeiro encontro a gente já falou de cronograma, eventos e tudo mais. E no segundo a gente já começou a atuar criando um grupo de estudos onde nós conseguimos identificar algumas certas leis municipais que são inconstitucionais. Por exemplo, recentemente teve a lei que proibia a presença, na verdade ela não proibia, né? Ela condicionava a presença de crianças e adolescentes a uma autorização judicial na Parada da Diversidade que vai acontecer agora dia 30. E nós percebemos... Como assim? Desculpa. Como assim se você uma for... autorização judicial? Por exemplo, eu tenho uma família, você tem uma família, você tem um filho, e quero levar pra parada... Perfeito, você não podia. Eu não podia. Você
você poderia se o juiz autorizasse. Se você levasse, você pagaria uma multa de R$10 mil. É importante a gente lembrar, inclusive, que essa lei não via nem o parâmetro financeiro de cada família, né? Era R$10 mil e ponto. Porém, Lua, a situação principal é o seguinte, o poder familiar é o poder familiar. Então é o pai e a mãe que decide o que é o melhor para o seu filho. Não é uma questão só de diversidade aqui. E essa lei nem poderia existir porque quem deveria fazer essa lei é a União, não é o município. Enfim, tem todas as questões técnicas. Ela já nasce inconstitucional, desde o seu nascimento, né? A maior inconstitucionalidade dela já começa é o nascimento, aí. exato. É técnico. Mas enfim, o que aconteceu? A associação que promove a parada da diversidade tomou conhecimento da comissão, entrou em contato com a comissão e a comissão então criou um grupo de estudos onde eu coordenei um estudo de um parecer sobre a inconstitucionalidade dessa lei, encontramos várias, e nós apresentamos esse parecer eu vou trazer em termos bem não técnicos, tá? Nós apresentamos esse parecer para o Conselho da OAB do Paraná, tá? Deliberaram lá sobre a necessidade de entrar ou não com uma ação e a OAB do Paraná falou assim, olha, realmente, né, tá um pouco demais aqui, vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, acabou tendo um processo judicial para declarar que aquela lei em específica não poderia ter vigência, não poderia fazer efeitos, não poderia acontecer exatamente porque ela é inconstitucional, né? Por diversas formas. Isso foi através de um trabalho da comissão. Entendi. A comissão, no segundo encontro, trabalhou nisso. Nós tivemos também palestras de capacitação, então nós tivemos, por exemplo, já palestras com psicólogo, com juristas diversos, e a comissão ela tem uma coisa que é muito legal, que ela não pega só palestrantes de fora. Ela capacita, né, os próprios membros e ela exalta os próprios membros. Então, por exemplo, eu dei uma palestra sobre brainwashing nas relações... pinkwashing nas relações de trabalho. Teve um outro membro que deu uma palestra sobre uma situação específica de LGBTfobia no direito estudo de consumidor. caso, né? Exatamente. Exato. E nós tivemos também já, por exemplo, outros juristas que vieram falar sobre protocolos, então para capacitar realmente o público, os membros da comissão. Então é uma comissão muito ativa, não é uma comissão somente no sentido de, vamos lá, vamos debater, falar que isso acontece. Não, a gente efetivamente coloca a mão na massa. E esse é um dos nossos principais objetivos quando nós fizemos a criação da comissão. É a capacitação dos advogados. Não só dos membros, mas convocando também os outros advogados de outras comissões, inclusive. Por quê? A gente precisa dialogar com o poder público, a gente precisa dialogar com a comunidade, com a sociedade e com os advogados das outras áreas, porque as questões LGBTQIAPN+, elas estão inseridas dentro do direito de família, do direito do trabalho, do criminal. Então a gente necessita do previdenciário de todas as áreas. Então a partir do momento que a gente cria essa comissão, nosso principal objetivo é a capacitação. É o que eu sempre falo, todo direito, ele é antidiscriminatório. Então, você não pode ter uma relação de trabalho onde tem uma discriminação por orientação sexual, você não pode ter uma relação contratual, assim, você não pode ter uma relação de família, assim. Exatamente. Você não pode ter uma relação tributária, assim, família, enfim. Todo direito, ele tem que ser antidiscriminatório. Então, a gente precisa ter essa comunicação com as diversas outras comissões. Mas aqui em Londrina, em específico, só para poder complementar, eu gostaria de trazer um estudo que eu li, porque assim, com o tempo, gente, vamos ser bem honestos, com o dia a dia, com a correria e tudo mais, é muito difícil a gente se manter atualizado de absolutamente tudo. Eu já aprendi muita coisa participando da comissão e o meu escritório é um escritório efetivo de direito antidiscriminatório. Sim. E tem um estudo aqui em Londrina muito bom que foi feito em 2024 na UEL, pelo Leonardo Ferreira, que é um estudo que fala sobre territórios LGBTIAP+, de medo, morte e resistência. O que esse estudo fez? Ele mapeou a cidade de Londrina e demonstrou quais são os locais mais perigosos para essa comunidade, o número de homicídios que já aconteceu, eu estou falando de homicídios por orientação de gênero, por orientação sexual de gênero, e também outros crimes correlatos com a violência. E também mostrou a resistência. Ou seja, se há resistência, se há comunidade, há necessidade de aplicação de leis, aplicação enfim, de estudo mesmo, de potencialização das pessoas que fazem parte. Eu só fiquei com uma dúvida que eu gostaria de entender com vocês. Assim, vocês explicaram, a gente entendeu os objetivos da capacitação, vocês falam muito sobre essa capacitação entre os profissionais ali que fazem parte da comissão. Não entendi se é advogados ou não, mas eu já faço essa pergunta novamente sobre como faz ou quais são os membros. Mas uma dúvida que me pairou aqui é a seguinte. Vocês disseram, era uma lei que já tinha sido aprovada, estava vigente no município de Londrina
aí teve uma movimentação social que procurou a OAB, vocês, né, averiguaram uma inconstitucionalidade, foi entrado com uma ação e tudo mais. Mas o que eu não entendi, assim, o Legislativo Municipal legislou sobre isso. Por que a OAB se meteu numa questão que o Legislativo legislou? Isso é papel também institucional? Como que é isso, doutora Nicole? Sim. É um papel institucional da OAB. Entendi. Da Da OAB OAB Londrina? Em território nacional, na verdade. Entendi. A OAB é uma instituição que garante os direitos da Constituição. Então, quando a gente trata dessa inconstitucionalidade, a OAB ela tem esse papel institucional. Então, trazendo essa demanda, tendo feito todo o grupo de estudo, teve todo um processo interno dentro da OAB. Não foi algo assim que chegou e a OAB já encapou. Isso, exatamente. Não, houve um processo interno dentro da OAB, precisou-se trazer um estudo, um parecer técnico e tramitou dentro da OAB Londrina e posteriormente dentro da seccional em Curitiba. Eu tô fazendo essa pergunta porque a gente que faz parte da comunidade LGBT, a gente vislumbra, né, que de um tempo para cá, e eu não tô falando de perspectiva política, não. Tô falando realmente de garantia de direitos, da evolução dos direitos da nossa comunidade. Então, a gente vê muitas discussões e muitos retrocessos, né? Exatamente. Essa questão da proibição das crianças é um grande retrocesso. A gente vê que tem vários retrocessos nas pautas trans. Uhum. A gente vê que tem municípios e, às vezes, até estados que aprovam questões relacionadas à ideologia de gênero. São discussões que vão e voltam dentro da nossa comunidade. Então, acho que o recado que a gente pode deixar para quem está nos assistindo é que quando essas violações acontecem, a OAB também é um lugar onde as pessoas podem buscar para que as proteções já garantidas constitucionalmente possam voltar a valer. É isso? Sim. Lua, eu acho que a parte mais importante de tudo isso que o público precisa entender, o Poder Judiciário, ele só vai atuar num controle de qualquer situação, seja lei, seja você com a sua mãe, seja você com seu empregador, seja você com qualquer coisa, se ele for acionado. O Judiciário, ele não vai, raras exceções, entrar com um processo por si só. Então, se você percebe, por exemplo, que existe qualquer situação na qual você sinta que você... O direito muito de sentir, né? As pessoas, quando procuram a gente como advogados, eles não têm conhecimento técnico, eles percebem que alguma coisa aconteceu, tem alguma coisa errada. Pode ser que não tenha. É muito comum chegar e a gente falar assim, não, tá certo, tá tudo bem. Mas pode ser que tenha. Então, você percebeu que tem alguma coisa acontecendo, é importante que você procure quem é o papel e o ator principal que vai trabalhar para você na defesa dos seus direitos. E, regra geral, são os advogados. E a OAB é uma associação de advogados. Então, a principal, vamos dizer assim, o principal ator para uma pessoa que hoje tá aí, percebeu, olha, eu vou, sei lá, participar de algum esporte, tá? E estão proibindo que eu participe desse esporte pelo fato de eu ser uma pessoa trans. Tem lei sobre isso? Tem uma lei falando sobre isso. Leva na OAB próxima aí de onde você tá, leva para uma comissão que possa conversar sobre. Talvez não tenha constitucionalidade, talvez tenha, mas pelo menos vai ter um estudo, que é o mais importante. Vocês falam muito sobre estudo, né? E eu fiquei sem entender, doutora Regina. É uma comissão? É um grupo de estudos? O que é tudo isso? Conta para mim um pouquinho. Luan, é tudo isso e mais um pouco. Entendi. Né? Porque, como já foi dito pela doutora Nicole, pelo doutor Pedro, a função da comissão, ela é uma função de guarda, ela é uma função social, né? Então, ela é uma função de estudo, porque é isso mesmo, nós estudamos o que há de inconstitucional, né? E nós também ensinamos, porque é aquilo que a gente sempre fala, nem todo profissional do direito está capacitado para lidar com pessoas da nossa comunidade. Então, se eu for na reunião da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB hoje, eu vou lá para estudar ou são duas coisas diferentes? Tem o grupo de estudos e tem as demandas da comissão. Como que é isso que eu
fiquei sem entender. Na verdade, são as duas coisas, né? Você tem as demandas da própria comissão, né? Os projetos que a comissão se propõe a criar e desenvolver, né? Esse diálogo, principalmente a questão do diálogo, né? Porque a nossa intenção é trazer a comunidade para perto, para que a comunidade possa entender e compreender que a comunidade LGBTQIA+, ela não está querendo nada além a mais do que respeito, né? E a garantia dos direitos dela. E a comissão, ela ajuda a manter essas garantias, né? Porque a gente estuda o que for de irregular, o que estiver acontecendo. Vai ajudar o networking também, Exatamente. né? Você vai ter contato com várias outras pessoas. Exatamente. Você vai conhecer muita gente. E ter o conhecimento, né, gente? Que é importante. Muita gente, muitos profissionais do direito não sabem como lidar com Mas não é só estudo, com não, isso. tá? Tem eventos também. Exatamente. Tem bastante coisa. Então tem um grupo de estudos dentro da comissão ou é a Tem. mesma coisa? É que o grupo de estudos dentro da comissão, ele é específico para o estudo hoje de leis do município de Londrina, na qual a gente encontra necessidade de intervenção para estudo primeiro, né? Porque a gente nem sabe se tem constitucional, não. Exatamente. Tem que estudar, né? Mas esse é o grupo de estudos, mas a comissão é muito mais ampla que isso. A comissão tem muito mais coisa. Por exemplo, tem psicóloga agora. Exatamente. Tanto que o grupo de estudo ali, ele tá em apartado. Ele existe, há membros da comissão, mas não há só membros da comissão. Há membros de outras comissões, há outros profissionais. Estagiários, Exatamente. tem Há gente do estudantes marketing, de tem direito. profissionais de todas as áreas, Sim. né? Exatamente. Nossa comissão, E ela a abrange. comissão, apesar dela ser assim mais ampla, ela também recebe esses outros profissionais, certo? Pra gente poder ali ter todo esse diálogo. Só que ela é muito mais ampla que o grupo de estudos, com Sim. certeza. Entendi. E essa era uma outra dúvida também, doutora Nicole. São só advogados? São advogados? Vocês já responderam isso, né? Uhum. Vocês disseram que hoje o corpo de vocês existem outros profissionais, Tudo. né? Então, me conta um pouquinho como é que faz para participar da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Londrina. Tem que ser LGBT, héteros podem frequentar, não podem frequentar, pessoas de outras áreas podem frequentar, não podem frequentar. Como que é isso, doutora? Eu até brinco, Luan. Eu falo assim que as portas do armário da comissão, elas estão abertas. Pode só vir para quem quiser contribuir com o combate à discriminação, ao preconceito, criar essa rede de proteção dos direitos da comunidade, pode participar. Por quê? A gente não quer lá dentro somente pessoas da comunidade. Nós queremos dialogar, nós queremos conversar, nós queremos educar, nós queremos informação. Então lá nós temos psicólogos, psiquiatras, sociólogos, filósofos, né? Tudo. Assistente social. Empresário. Exatamente. E vai. Assim, eu sempre falo, Luan, você sabe, o meu escritório a gente faz bastante demanda antidiscriminatória, né? E é muito claro quando a gente pega, por exemplo, a gente está entrando com um processo e vê uma defesa de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento na área ou tem um conhecimento muito raso. E quem precisa geralmente ser letrado sobre isso não é quem já está letrado sobre Exatamente. isso, né? Então, a comissão é muito importante para ela e para o crescimento profissional de que pessoas que não são da comunidade entrem na comissão, primeiro para entender a comunidade, que é muito que a Regina falou sobre o desconhecimento, né, sobre o desconhecido, sobre o estranho, mas principalmente para poder se capacitar. Porque, Luan, eu já tive processo que o advogado foi processado de volta na OAB, ele recebeu ofício na OAB, que o desembargador colocou... Imagina que vergonha para você como advogado, que o desembargador colocou no acórdão, no voto dele, que a defesa escrita em si estava sendo homofóbica, por falta de conhecimento. Entende? Então precisa disso, né? Precisa que você não sendo gay, você não sendo parte da comunidade, faz muito mais sentido, inclusive, você estar presente dentro do... Exatamente. E é importante lembrar, inclusive, a todos os advogados, que dentro ali do nosso código de ética, né? Eu, como conselheira, posso fazer esse alerta. Há situações como essa. Se você acaba sendo preconceituoso ali dentro da sua peça, com a sua escrita, você pode sofrer, sim, um processo interno. Tanto na OAB quanto fora. Eu, por exemplo, nesse caso, o meu cliente processou depois do resultado de advocacia, tá rolando o processo. Exatamente. Então, a comissão, ela realmente ela está de portas abertas. Quem quiser aprender, vem. Quem quiser contribuir, vem.
Independente se você é da comunidade ou não, independente se você é advogado ou não, venha, a gente quer construir um futuro melhor, uma sociedade melhor. E como faz para ir, doutora Regina? Como que eu fico sabendo de todas essas reuniões? Vocês se reúnem quando, como? Ainda tem oportunidade? Como me conta a agenda e como que a gente fica sabendo como fazer, como ir? É simples, basta você acessar o nosso Instagram, tá? E seguir, é o @diversidade.oablondrinapr. Lá você vai ficar sabendo da nossa agenda, das nossas pautas e todos os projetos que a gente está envolvido. Tem também o portal, né? Exatamente. Para o advogado ficar atento, tem o portal das comissões, lá também tem todo o nosso calendário. Se você quiser fazer parte da nossa comissão também, logo quando abrir as inscrições, você pode se inscrever também para fazer parte dessa nossa comissão. Exatamente, que se você quiser ser um membro efetivo, tem que fazer a inscrição através do edital, que será publicado no portal das comissões, que aqui, entre parênteses, eu tenho que elogiar, é mais uma conquista, algo maravilhoso da nossa diretoria, que foi instituído, porque lá a gente tem toda a informação, então fica fácil tanto dos membros quanto dos demais advogados conseguirem se atualizar do que está acontecendo em todas as comissões. E, além de tudo isso, seguir as nossas redes sociais, né? E se manter informado. Para finalizar de forma rápida, em 40 segundos para cada um, qual é o legado que vocês esperam deixar com esse projeto incrível que vocês criaram esse ano? Qual é o legado, qual é o incentivo vocês gostariam de deixar para os nossos colegas? Para as pessoas que estão nos assistindo. Claro. Mas eu acho que não é nem um legado nosso, é um legado da comunidade mesmo. Já me deixa, honestamente, eu já fico muito satisfeito em saber que já acontece. Que não é uma coisa utópica, uma coisa muito de discussão, porque às vezes a gente vai para comissões e é só discutir, não acontece nada na prática. E não tem isso. Então, para mim, o legado já está sendo deixado. A partir do momento que há movimentação, eu já estou muito orgulhoso e muito feliz. Apesar de ser ainda nem o primeiro ano, né? Exatamente. Nós estamos aí há 6 meses, praticamente. E muitos feitos, graças. Eu acho que o maior legado vai ser o dia que a gente não precisar mais de uma comissão dessa, porque a consciência, a consciência, o respeito por toda e qualquer pessoa, independente da sexualidade, do gênero, ela já vai ser algo abraçado por todos. Inerente, né? E aí não vai mais precisar ter uma comissão para garantir esses direitos. Exatamente. Olha, eu acho que o maior legado, além de todas as palavras que vocês já trouxeram e que enche o nosso coração de orgulho, né, é simplesmente saber que nasceu o respeito. Porque o que a gente quer, assim, o essencial é o respeito. A escuta, né? É a escuta. Então, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade de escutar, de ouvir essas demandas, de poder dialogar, de poder combater a discriminação, para poder chegar nesse ponto, Regina, esse é o maior legado. Não precisar mais, né? Chega. Mas agora eu quero saber de você. E você? E você? Qual que é? Você é o presidente? O nosso presidente. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar a gente já vem de uma... Quando a gente fala que a gente é vulnerável, né? Tanto a pauta da pessoa negra, quanto a pauta da mulher, quanto a pauta do deficiente, quanto a pauta da comunidade LGBT... a gente olha que nós somos vulneráveis por conta de termos nascido numa sociedade onde a gente precisa de acolhimento para respeitar a diversidade. Sim. Daquilo que não está dentro dessa matriz branca, misógina, heteronormativa que a gente produziu durante anos, né? Então, por isso que a gente luta tanto por diversidade. E nós que fazemos direito, a gente vem de uma formação extremamente conservadora, né? É difícil já em casa, às vezes na faculdade também é difícil. E o maior legado que eu gostaria que a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero deixasse para as pessoas para os advogados, para as pessoas que fazem direito e para as pessoas que não fazem direito, saberem que dentro da OAB, que é uma organização democrática,
que é uma instituição que luta pelos direitos humanos e pelo direito das pessoas, que eles saibam que se eles fazem parte dessa comunidade LGBT, a OAB também hoje é um espaço que pode acolhê-los, independente da sua diversidade. Então, esse que é o maior legado que eu gostaria de deixar. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam a gente aqui hoje. Gostaria de convidá-los para estarem com a gente na nossa comissão. E, para saber da nossa agenda, mais uma vez reafirmando, @diversidade.oablondrina Paraná. Aguardamos todos vocês na OAB. Muito obrigado.